Como que a psicologia consciencial aborda a oração? Ela aborda a oração como um instrumento, sim, de cura, mas não é uma cura que vai acontecer pura e simplesmente por causa de palavras que se repetem em oração. Existe toda uma questão ligada à chamada energia mental. A energia mental, quando nós estamos em oração, ela se torna uma energia mental extremamente poderosa, extremamente equilibradora do nosso psiquismo. Isso quando as pessoas estão orando de fato. Por quê? Dentro da visão da psicologia consciencial, existem dois tipos de oração. Existe uma oração que nós podemos dizer que é uma oração egóica, né? Não seria propriamente uma oração de forma estrita, mas seria uma tentativa de uma oração, vamos dizer assim. Existe a oração essencial. Como funciona a oração egóica? A oração egóica é uma oração em que a pessoa pede para que Deus resolva os problemas dela. Muitas vezes ela nem pede, ela dá ordens para Deus, dá ordens para Jesus, dá ordem para um santo da sua intimidade, enfim, para aquilo, dependendo do sistema de crenças dela. Ela quer resolver um determinado problema, seja muitas vezes um problema material, um problema emocional, ou mesmo uma doença, e ela simplesmente usa desse instrumento chamado oração para fazer um petitório, pedidos e pedidos incessantes, colocando aquela situação que deveria ser transcendente num estado elevado de consciência, fica uma coisa bem materialista, inclusive para a pessoa pedindo favores materiais para resolver questões materiais da vida dela. Essa oração, ela está ligada ao utilitarismo religioso, que nas pesquisas são colocadas como instrumento da chamada religiosidade extrínseca. O que é religiosidade extrínseca? A religiosidade extrínseca é essa religiosidade voltada para fora, em que a própria religiosidade é utilizada de forma utilitarista e que tem como instrumento esse tipo de oração. Segundo as pesquisas científicas, tanto a religiosidade extrínseca quanto essa oração praticamente não gera os benefícios que a oração verdadeira, essa oração que a gente chama na psicologia consciencial de oração essencial gera. Por que acontece isso? Na religiosidade extrínseca e nessa oração que a gente pode dizer que também é extrínseca, o que acontece? A pessoa não faz o movimento na vertical da vida de conexão com a essência divina que ela é e da conexão com o arquétipo primordial que é Deus. Não há essa conexão profunda. É como se ela estivesse dando ordens para pessoas, empregados subalternos a ela, para resolver problemas dela. Ela é o centro das atenções daquela situação e todos devem se curvar aos desejos dela, à vontade dela. As pesquisas têm demonstrado, principalmente as pesquisas que o Dr. Larry Dossey tem tido acesso, ele faz um compilado de muitas pesquisas científicas, e é muito interessante, ainda hoje eu estava lendo uma pesquisa, ele dizendo assim, que as pesquisas têm demonstrado que a expressão que seja feita a vossa vontade, que assim seja, são as verdadeiras orações que curam. Quando Cristo, no Pai Nosso,
ele ensina que a vontade de Deus seja feita significa algo muito profundo. Por quê? Vejamos que nessa oração egóica da religiosidade extrínseca, não é a vontade de Deus que é para ser feita, é a vontade da pessoa que ora. Ela quer resolver os seus problemas e ela ora, entre aspas, pedindo que isso seja resolvido. Na oração essencial, seja por si mesmo, seja pelo outro, a pessoa entra num estado elevado de consciência. O que é um estado elevado de consciência? É uma conexão com a essência divina que somos. Quando nós nos conectamos com o ser essencial que somos, nós criamos um fluxo de energia entre nós e o Criador da vida, o arquétipo primordial, Criador de tudo. Esse fluxo de energia que do Criador para nós é ininterrupto. Quando nós oramos, nós fortalecemos esse fluxo de nós para o Criador. Então, dele para nós sempre há, de nós para ele nem sempre. A oração é um dos instrumentos que nós temos, juntamente com a meditação, com leituras de obras edificantes, enfim, de valores humanos profundos, de intensificar essa ligação na vertical da vida entre nós e o Criador. Então, o que acontece quando a pessoa ora nesse sentido do seja feita a vossa vontade, do assim seja? Ela se desarma, ela entra num estado elevado de consciência, ela busca conectar-se com a sua melhor energia mental, energia de pensamentos profundos, de pensamentos virtuosos. Ela se conecta com virtudes como o sentimento de filiação divina, o sentimento de proteção divina, a entrega ao Criador, a fé intrínseca, e conectada com essas virtudes, a pessoa flui nessa comunhão íntima com o arquétipo primordial, com Deus. Então, há um fluxo e a pessoa entra nesse estado elevado de consciência. O fluxo entre o Criador e a criatura se intensifica, porque a criatura está se abrindo a uma comunhão profunda com o Criador, e nessa comunhão profunda a pessoa se entrega à vontade de Deus. Então, isso as pesquisas têm demonstrado que é profundamente curador. Quando a pessoa se entrega à vontade de Deus, que assim seja. Então, se a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes, que todos nós vivamos numa energia de amor, as pesquisas também têm demonstrado isso. As pesquisas como, por exemplo, o Dr. Eben Alexander, no seu livro Uma Prova do Céu, que ele dá experiências de quase morte, as pessoas que passam por experiências de quase morte, elas sentem isso, elas sentem a presença de Deus, não como um ser antropomórfico, porque Deus não é um ser antropomórfico, ele é uma energia organizadora do universo. Então a pessoa sente essa energia, e a energia do Criador é uma energia de um amor muito profundo. Nós fomos criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. Então Deus nos quer a sua vontade que nós sejamos cada vez mais amorosos, cada vez mais compassivos, cada vez mais felizes.